pouquinho sobre o seu caso específico, né? Falamos aqui sobre a questão da aposentadoria compulsória que aconteceu aqui no Brasil. E eu queria que você contasse para a gente o motivo de ter deixado o país, como é a sua vida hoje e se há pretensão de voltar. Vai ter no Congresso Nacional a votação da derrubada do veto do presidente Lula do caso do golpe, da trama do golpe. Isso deve sim acontecer, deve ser derrubado. Não sei se isso vai acabar parando de novo no Supremo Tribunal Federal. Há um acordo para que isso não vá parar no Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos falando de dosimetria. Em algum momento, você pensa em voltar ao Brasil a depender do julgamento aí da trama do golpe? Bom, num primeiro momento, eu não vejo como esse julgamento ou da trama do golpe, ou caso passe a dosimetria e os presos políticos no Brasil tenham as suas penas derrubadas ou substancialmente diminuídas, ainda que isso tudo aconteça, eu não verifico num primeiro momento a situação de apaziguamento institucional no Brasil, porque existem ainda muitas outras figuras que eu considero extremamente perigosas ao Estado democrático de direito, como eu posso citar alguns nomes, por exemplo, Flávio Dino. Flávio Dino, ele é um notório comunista e sedizente comunista, inclusive, já falou com todas as letras, um ex-militante político, uma pessoa ligada à política, e está ocupando atualmente um cargo de ministro do STF, né, o maior cargo do judiciário brasileiro. Alexandre de Moraes permanece no STF, até respondendo a sua primeira pergunta, né, os motivos da minha perseguição. Eu era uma juíza em atividade no Brasil e eu escrevi vários livros, vários textos, passei a dar várias entrevistas sobre o tema, inclusive um dos livros é esse aqui, é o Inquérito do Fim do Mundo, que foi best-seller, inclusive, na época. E eu falo com todas as letras, né? O que eles estão fazendo de errado em desacordo com a lei e a Constituição? E a tarefa do professor, inclusive eu sempre fui professora, é justamente essa. E enquanto o agente ele está ali no exercício do magistério, escrevendo seus livros, dando entrevistas sobre a sua produção acadêmica, dando as suas aulas, ele está em atividade legal. Mas é claro que aquilo que eu estava fazendo, o que eu achava que era correto fazer na posição de juiz, embora isso seja, eu reconheço que é extremamente polêmico, porque o que se espera de um juiz é a discrição no cargo. Só que ali a gente estava, a meu ver, em um momento de anormalidade institucional. Então, um juiz se valer da LOMAN, do dever de discrição para ser omisso diante de uma ditadura, com isso eu nunca concordei. Então, eu achei que eu deveria, até por ser uma juíza, uma aplicadora da lei, eu deveria dizer o que eu estava vendo, escrever academicamente, dar entrevista, dar aulas, explicando que aquilo ali que estava acontecendo não era uma atitude por parte da STF compatível com o Estado Democrático de Direito. Eu fiz isso, não me arrependo, eu sabia que iam se virar, né, todas as metralhadoras contra mim, mas eu tinha isso muito claro na minha cabeça, que eu não queria ser mais uma juíza omissa no meu país, ainda que eu fosse a única. E foi uma decisão consciente, eu permaneci fazendo isso e permaneci fazendo isso até hoje. Ainda que eu precisasse sair do meu país, como aconteceu, o que precipitou isso? Eu vi que o regime ele estava se intensificando, pessoas estavam sofrendo busca e apreensão por motivos absolutamente fúteis, né, por motivos muito frágeis, e perdendo suas contas de rede social, o que já era um pontapé inicial para coisas piores que poderiam acontecer. Algumas pessoas já estavam sendo processadas criminalmente apenas por dizer o que estavam vendo, apenas por mostrar as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. E eu vi que o Brasil se tornou um ambiente hostil, se tornou um Estado agressor. A partir do momento em que, em setembro de 2022, eu ainda era juiz em atividade, eu tive todas as minhas redes sociais bloqueadas por ordem do Alexandre de Moraes. Isso, obviamente, uma arbitrariedade. Essas redes permanecem até hoje bloqueadas. Eu abri outras, claro, porque não é da minha índole me curvar a ditaduras. Então, eu saí do país, eu vi que o Brasil
não era mais um local seguro para mim. Eu tinha o meu cargo, vim para os Estados Unidos, permaneci trabalhando daqui dos Estados Unidos, fazer tudo normal. Audiência, hoje todos os processos são eletrônicos. Você consegue dar as sentenças eletronicamente, cumprir tudo, atender advogado online, fazer as audiências, enfim, dar as sentenças, tudo online, e permaneci dessa forma. Sem dizer que eu estava nos Estados Unidos, o pessoal estranhava, né? Claro, a juíza não apareceu mais no fórum. Óbvio, eu já estava exilada aqui. E sendo que alguns meses depois eu fui aposentada compulsoriamente, não por esse motivo, mas por falas na internet e por falas em uma palestra que eu dei no Itamaraty em 2019. Eles sacaram coisas muito anteriores, né, queriam alguma coisa contra mim e me excluíram da magistratura. Quando eu sofri a aposentadoria compulsória em 2023, ninguém sabia ainda que eu estava nos Estados Unidos. Eu cheguei em 2022, novembro, dias depois do resultado das eleições. Então ninguém sabia, eu permaneci em silêncio a respeito do meu exílio por mais de um ano, né? Porque enquanto isso eu sabia que eu correria risco, os meus bens correriam riscos, eu tinha bens no Brasil, eu tinha imóveis, então eu me desfiz desses bens, eu tinha inquilinos, então tinha que encerrar contratos de aluguel, tinha que colocar os bens para venda. Enfim, depois que eu consegui resolver toda essa burocracia e, consequentemente, claro, salvar o meu patrimônio, então aí sim eu revelei o meu exílio em janeiro de 2024. Então, até desde a minha chegada nos Estados Unidos, em 2022, novembro, até a revelação do exílio, né, já passou mais de um ano. Então, esses foram os motivos. E eu percebi, no mesmo dia em que eu fiz uma live falando sobre o meu exílio, o Alexandre de Moraes, imediatamente, no mesmo dia, bloqueou as minhas contas bancárias no Brasil, o meu passaporte e os meus bens. Quanto aos bens, como eu falei, eu já tinha me desfeito de todos eles e já tinha salvo meu patrimônio nos Estados Unidos. Quanto ao passaporte, tudo bem, também já havia resolvido o meu problema porque eu já estava com asilo protocolado já há muito tempo. E quanto à conta bancária, foi a única coisa que eu, né, senti num primeiro momento, mas eu também já tinha empresa em atividade nos Estados Unidos, então eu não tive um impacto inicial porque eu consegui planejar essa minha saída ali do Brasil, ainda que, né, de forma ali um pouco atabalhoada, mas eu consegui não ser atingida tão fortemente pelo regime. Então, assim, tentei fazer aqui um resumo dos meus motivos para sair do Brasil e dizendo, as redes sociais permanecem bloqueadas sem motivo algum. Eu fiz outras, obviamente, né? Eu não me curvaria ao regime, eu fiz outras, mas isso é um sintoma de que o Brasil ele não é uma democracia. O Brasil não permite, a legislação brasileira não permite que se bloqueie perfis integralmente. O que se permite em casos de crimes pontuais, você remover uma publicação difamatória, por exemplo, uma calúnia, coisas pontuais, você poderia remover, a legislação permite, mas não um perfil inteiro. Você remover um perfil inteiro de uma rede social é você excluir aquela pessoa do debate público, da ágora, né? Você praticamente elimina a existência daquela pessoa, uma vez que hoje em dia grande parte da vida se passa nas redes sociais. E como você não sabe o que a pessoa falaria posteriormente, uma vez que você a elimina previamente, você exclui toda a possibilidade do que ela iria falar e que você nem sabe que ela iria falar. Isso é a famosa censura prévia. Então, considerando que ainda existem agentes no Brasil em posições de poder, ainda que passe, agora então respondendo a sua outra pergunta, ainda que passe dosimetria ou até mesmo anistia, nesse momento ainda não seria possível para mim voltar, porque agentes que nós sabemos que têm essa índole censora, permanecem no poder. Então, eu acho que isso, o meu retorno ao Brasil, eu gostaria, respondendo a sua pergunta, gostaria muito, na verdade, eu não gostaria de ter saído do Brasil em nenhum momento, nunca cogitei essa possibilidade, nunca tive o American Dream, mas foi necessário. E se um dia o regime efetivamente cair, tivermos pessoas que eu considere que são seguras em cargos de poder, especialmente no STF, aí cogito sim retornar ao Brasil, sem dúvida.